Antes de passar a palavra para a professora Zélia, que vai ser a nossa primeira convidada, eu queria mostrar 2, 3 slides que são introdutórios aqui para a nossa sessão e que, de alguma maneira, para mim, são importantes e eu não quero me furtar o direito de fazer isso. Espero que vocês estejam vendo essa imagem maravilhosa que eu estou projetando. Para quem não teve nunca oportunidade de conhecer, esse é o campus da Universidade Federal Fluminense, né, durante o dia, numa vida regular, normal, sem Covid. E eu espero que, respeitadas todas as condições de isolamento que nós temos que cumprir nesse momento, vacinados todos, que quando a gente recomece nossas atividades presenciais, a gente possa encontrar de novo um ambiente no campus desse tipo, né, de descontração e de partilha. Por hora, a gente está trabalhando nessas condições do modo remoto, né? Aqui é uma imagem que eu tirei um dia trabalhando com a Érica, que está presente aí na audiência e que vai fazer hoje uma apresentação, que é uma graduanda de latim da Universidade Federal Fluminense e que eu tenho a sorte de estar orientando numa pesquisa ainda bastante inicial, né? De iniciação científica, ela é bolsista PIBIC-UF, está trabalhando as Troianas, que foi uma escolha dela, depois de ter assistido ao curso de teatro antigo, em que nós trabalhamos, entre outras obras, a tradução feita pela professora Zélia, das Troianas do Sêneca. Mas não pense que é só uma menina de 20 anos, né? A professora Zélia, tal como está aqui presente para participar da nossa mesa hoje, participa também do grupo de pesquisa de teatro antigo, do qual eu faço parte, que ela coordena com a professora Adriane da Silva Duarte, da USP, né? E como vocês podem ver, participa ativamente. Esse print de tela aqui é bastante recente, né? A professora Zélia é uma grande tradutora, né? Uma grande autora de livros na área de literatura latina, estudo sobre as tragédias de Sêneca, traduções de tragédias de Sêneca, estudo sobre a literatura latina em geral, né, manuais que são utilizados ainda, né, na sala de aula, por nós todos, livros sobre o ensino do latim. Então, é com grande prazer, né, que eu recebo a professora Zélia de Almeida Cardoso, professora da USP, e que vai nos agraciar agora com as suas palavras sobre a produção dramatúrgica do Sêneca. Boa tarde a todos, estou muito satisfeita de estar aqui com vocês todos, para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito das representações da violência nas tragédias senequianas. Eu iniciaria, então, a minha fala retomando um pouquinho o que a própria professora Renata falou há alguns dias atrás, na sua bela conferência, mencionando justamente a versatilidade de Sêneca na composição de suas obras. Ele foi, sem dúvida, o principal divulgador do pensamento estoico em Roma, ele foi político, filósofo, poeta, não? E escreveu, entre outras obras relacionadas com o comportamento humano, 3 obras teóricas fundamentais que foram mencionadas também por Renata, que são sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma e as cartas a Lucídio. Nessas 3 obras, ele mostra quais seriam os procedimentos adequados para que o homem pudesse adquirir um comportamento que fosse compatível, digamos assim, com o próprio equilíbrio do universo. E sobre a ira, ele se dirigia a seu irmão novato, dizendo que ele está satisfazendo a um desejo que ele havia mencionado, né, perguntando por que razão nós consideramos a ira como a mais terrível e violenta de todas as paixões, né? E Sêneca, então, responde mostrando como a ira interfere no comportamento do homem de tal maneira que o torna uma pessoa enfurecida, que é tomada por uma ânsia desumana, com sede de combates, de sangue, de suplício, e ele diz que alguns sábios disseram que a ira é uma espécie de insânia.
que além de gerar e acolher o sentimento da vingança, a ira desestrutura o ser, desenvolve sentimentos negativos múltiplos, tais como a crueldade e a violência. Em contrapartida sobre a ira, nos dois outros textos que eu mencionei, sobre a tranquilidade da alma e Cartas a Lucílio, ele trata os assuntos de uma forma bastante diferente. E sobre a tranquilidade, ele se dirige a seu amigo sereno e oferece a visão do sábio, que é obediente aos preceitos, sem perturbações, estável, equilibrado. Quanto às cartas a Lucílio, que é uma obra dedicada ao governador da Sicília, são 124 cartas, organizadas em 20 livros, que abrem um vasto painel na qual ele discorre sobre tudo aquilo que deveria caracterizar o sábio. Saber utilizar o tempo, saber prezar as amizades, não temer a morte, amar a simplicidade, cultivar a alegria, virtude, sabedoria, dominar as paixões, ser nobre de espírito, procurar o verdadeiro bem. Nas tragédias, entretanto, que operam como metáforas ou exempla, ou como parábolas que ilustram concretamente a abstração das ideias, a violência, que é filha das paixões, oposta a tudo o que se disse sobre a pátria e a otimia, tem lugar de destaque e se apresenta como um elemento deflagrador das catástrofes. Curiosamente, e essa é uma das características da sua escrita, Sêneca constrói no correr dos textos uma espécie de tipologia da violência, que se estende pelo conjunto, mostrando suas facetas. Então, eu vou procurar mostrar em algumas das tragédias como a violência aparece. Né? Então, vejamos alguns casos. Em Hércules Fúries, que eu traduzi como A Loucura de Hércules, por exemplo, existe violência humana, mas é, em princípio, a violência divina que vai desencadear a progressão da ação dramática. O prólogo da tragédia é recitado por Juno, e Juno, que está torturada pelo ódio e pelo ciúme, se dispõe a destruir o filho de Júpiter, que é vencedor dos desafios que ela lhe propusera, e está prestes a entrar no Olimpo como Deus. Então, o que ela faz? Ela se dirige ao Tártaro para que, com o auxílio das Eumênides, ela possa trazer para a Terra o mal produzido no reino de Dite. E isso tudo para atingir Hércules. O crime, a impiedade, o erro, o fúrio. Enfurecido, Hércules praticará os atos de violência que o impedirão de penetrar no Olimpo. Até então, se vê a violência como manipulação divina, mas existe também violência humana na loucura de Hércules. No início da tragédia, nós vamos ver a presença de Lico, que é o usurpador do trono de Tebas, e que foi o assassino do rei e de seus filhos, que era o pai e os irmãos de Mégara, esposa de Hércules. E ele procura coagir essa mulher a unir-se a ele, dando legitimidade a seu governo. Então, ele diz claramente: se obstinada ela me recusar, com seu espírito enraivecido, está decidido que a família de Hércules desaparecerá completamente. No momento que ele diz isso, chega o Hércules, que havia estado numa missão no inferno, ele chega e toma conhecimento do que está se passando ali, e ele se dispõe a matar Lico. Então, ele diz, são palavras dele, que Lico anuncia a Dite que eu voltei, quer dizer que Lico vai para o inferno e pelas mãos dele. Né? Ele vai à procura, então, de Lico, mas ao retornar, depois de ter assassinado Lico, ele vai se preparar para agradecer aos deuses por seu triunfo. E, nesse momento, então, o sortilégio de Juno parece fazer efeito, ele enlouquece, mata os próprios filhos e a esposa e cai num torpor semelhante à morte. Então, nós vamos ver a presença da violência divina e da violência humana. Em Fedra, mais uma vez, a violência humana encontra amparo na divina. A tragédia nos mostra o caso de um amor proibido. Apaixonada por Hipólito, que é o seu enteado, durante uma ausência de Teseu, seu esposo, Fedra se declara ao casto jovem. Diz ela, então, a ele, né? Eis aqui que, suplicante, já prostrada até os joelhos, a descendência de uma casa ilustre.
E, em seguida, resulta que desci as preces, que se põe um fim a essa dor, ou um dia à vida. Tem compaixão de quem ama. A indignação de Hipólito o leva a desejar matar Fedra. Ele afasta, então, a mulher que havia se atirado a seus pés e diz: afasta para longe do meu corpo casto teu contato impudico. Que minha espada seja desembainhada. Nunca um sangue mais justo teria sido oferecido a teus altares, ó Senhora do Arco. E Fedra responde com palavras candentes, dizendo: Hipólito, agora realizas meu desejo. Curas uma mulher enlouquecida. Isso é mais que meu desejo. Morrer por tuas mãos e com meu pudor a salvo. Hipólito foge do Palácio Real e seu carro puxado por cavalos. A ama de Fedra, porém, desejando salvaguardar a honra da filha de leite, se dirige aos atenienses e acusa o jovem de ter procurado seduzir a madraça, ameaçando com a morte. Fedra se dispõe a matar-se, mas a chegada abrupta de Teseu muda a versão dos fatos. Diz ao esposo que foi assediada com espada e ameaça entregar a arma de Hipólito a ele. Teseu não hesita, chama por Netuno, que é seu pai divino, e lhe pede punição exemplar para o filho. E com interferência do deus, um touro bravio emerge do mar, aterroriza os cavalos de Hipólito, ele não pode contê-los e os cavalos o arrastam para a morte. Um mensageiro traz a Teseu a notícia do desastre e Fedra se mata. Teseu descobre, enfim, é verdade. Seres humanos e ação divina, portanto, se unem nessas tragédias para a consumação da violência. Em Medeia e Tiestes, tragédias em que os desencadeadores da violência têm motivações semelhantes, ela se deflagra principalmente por conta dos seres humanos, havendo, entretanto, em ambas, algumas referências ao auxílio divino. Em Medeia, ao abrir o prólogo, a feiticeira da Cólquida invoca os deuses conjugais, Lucina, o Sol, a Hécate, o Caos, os Manes, Proserpina, as Fúrias, pedindo que causem a morte de Creusa, a nova esposa de Jasão, de Creonte, o sogro, e um maior que a morte para o esposo perjudo. Mas depois de organizar suas imprecações, Medeia se dá conta de que lhe cabe a ela realizar a vingança por meio da violência. E ela acrescenta as palavras já ditas, as que irão selar suas intenções. Diz ela, então, reage em relação a tuas fracas hesitações. A casa que obtiveste com um crime deverás deixá-la. E Medeia põe mãos à obra. Por meio de encantamentos e práticas mágicas, causa a morte da rival, do rei de Corinto, incendeia o Palácio Real. E, para combinar sua violência e punir o esposo, apunhala os próprios filhos, atirando os cadáveres sobre ele do alto de um terraço. Em Tiestes, a violência fica por conta de Atreu, que, como uma ideia, também chega a invocar rapidamente o poder divino. Ao surgir em cena no primeiro episódio da tragédia, o rei se recrimina a si próprio, dirigindo-se mais a si do que ao guarda que o ouve. Ele diz: frouxo, inerte, pusilânime, e o que julgo ser a máxima ignomínia para um tirano em supremo domínio. Inútil, depois de tantos crimes, depois dos ardis, de todo o direito infringido por parte do irmão, ocupas-te em queixas inúteis? E daí ele se procura entusiasmar-se a si próprio, dizendo: coragem, minha alma, fazem algo que nenhuma posteridade aprove, mas a respeito do qual nenhuma silencie. Algum crime atroz, sangrento, deve ser usado, tal que meu irmão preferia que fosse seu. E ele planeja, então, o crime que ele vai cometer, né? Planeja a sua ação. Simula uma reconciliação, convida Tiestes a partilhar o poder com ele em cena, juntamente com os filhos, prepara um banquete para recebê-los e, invocando suas próprias forças, realiza a maior violência possível contra o irmão. Mata-lhe os filhos, assa-os e os serve ao pai, acompanhados de taças que contêm o sangue dos meninos. Não sem antes ter expulsado a piedade e chamado pelas fúrias. Já em Agamêmnon, a situação é diferente. No prólogo recitado pelo espectro de Tieste, que foge do inferno para retornar ao palácio de Micenas, a situação inicial é por ele exposta. Mas ao entrar em cena,
nós vamos encontrar Clitemnestra que se dirige a si própria, procurando encontrar coragem para praticar o crime que premedita. E ela também procura fortificar-se, clamando por sua fraqueza, dizendo: por que, espírito fraco? Procuras uma decisão mais segura, por que hesitas? E conclui sua fala: o caminho pelos crimes é sempre mais seguro para os criminosos. Mesmo debatendo-se numa luta interior, Clitemnestra decide agir. Chegando o esposo, ela lhe prepara a recepção, um banquete, roupas novas, com mangas costuradas, impedindo os movimentos. Egisto não é suficientemente hábil e corajoso para ajudá-la a matar Agamemnon. E Clitemnestra age por si. E aí nós temos um trechinho em que encontramos muito aquele horror que Sêneca gosta de colocar nas suas tragédias, né? Então nós temos a filha de Tíndaro, enfurecida, arma sua mão direita com o machado de 2 gumes, e como um vitimário junto ao altar, que fixa com os olhos, vê o pescoço das vítimas e, antes de atingi-las com o ferro, ela balança sua mão criminosa. Pronto, terminou. E aí nós temos, então, as frases assim que nos causam bastante horror. A cabeça mal desprendida pende de um farrapo de carne, cujo sangue escorre sobre o tronco, enquanto o rosto se agita num movimento convulsivo. O sol para no fim de seu curso, sem saber o que fazer. A violência venceu. Em Édipo, que é uma tragédia baseada no texto de Sófocles, bastante conhecida, talvez de todas as tragédias clássicas a mais conhecida, nós vamos encontrar a história do rei de Tebas, né, onde existe uma nova modalidade de violência a ser apresentada. Sêneca nos apresenta a autoviolência, aquela que o indivíduo executa contra si próprio. A história é suficientemente conhecida, nós sabemos que diante de uma peste que eclode em Tebas, o rei procura indagar sobre as origens dessa peste e vem a conhecer a sua própria história. E vê que, na verdade, ele havia, durante toda a sua vida, cumprido aquela sina que ele havia recebido ao nascer. Ele matara o pai e se casara com Jocasta, sua própria mãe. Diante desse duplo crime, né, sacrilégio, só resta ao casal punir-se exemplarmente. E eles se autoviolentam de forma hedionda. Em Sófocles, cabe ao Corifeu relatar o que viu. Então, ele vem e fala à população: ela resolveu matar-se. Como teria morrido, não sei dizer, pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pude ver a morte da rainha. Mas depois ele fala que, entrando no quarto, vimos então ali a rainha suspensa ainda pela corda que a estrangulava. E o que acontece? Édipo toma seu manto, retira dele os colchetes de ouro com que o prendia e, com a ponta recurva, arranca as órbitas dos olhos, gritando: não quero mais ser testemunha de minhas desgraças, nem de meus crimes. Em Sêneca, os detalhes se modificam, a tragédia de Sêneca é bastante próxima de Sófocles, mas, na verdade, os detalhes são diferentes, né? Então, em Sêneca, depois de pensar em matar-se, Édipo prefere cegar-se. Ele se enfurece com raiva, suas pupilas ameaçadoras queimam com fogo selvagem, e com dificuldade que seus olhos permaneçam nas órbitas, seus gestos são furibundos, temerários, irados, ferozes, semelhantes a de um louco furioso. E então o que acontece? Ele enfia rapidamente seus dedos nas órbitas e arranca de uma vez os 2 globos de seus olhos, desenraizando-os completamente. E aí a cena é invertida, é Jocasta que pede o auxílio do filho para suicidar-se, mas ele está com a espada na mão e ela diz: não sabes escolher o lugar onde atacar-me? Atravessa, homem a destra, atravessa esse ventre fecundo que carregou meu marido e meu filho. E é ela quem se atira sobre a espada. Né? Eu deixei as troianas propositadamente
para nossas últimas considerações. Acho que eu tenho ainda uns minutinhos para compensar os anteriores que não foram utilizados, né? E então eu deixei as Troianas para o fim, porque nela vemos o que nós poderíamos chamar como escalada da violência. O texto se abre com as palavras de Écuba, dirigindo-se às mulheres de Troia e falando da violência material que destruiu a cidade, cobrindo-a com a cinza dos incêndios, que chegou a encobrir o próprio céu e promoveu o saque dos bens materiais. Mas ela, depois de ter dito isso, de ter feito essas considerações, ela fala: Troia já é uma desgraça antiga. E acrescenta: vi a execrável atrocidade do assassínio de um rei, e crime ainda maior, cometido junto aos próprios altares. Pirro havia assassinado, Pirro, porque era o filho de Aquiles, havia assassinado Príamo, do velho monarca, quando este devia estar protegido junto a um local sagrado. Ele está orando aos deuses junto ao altar, né? Então, nós temos uma outra modalidade da violência, que é a violência em relação às crenças, tradições religiosas e costumes. E a esse sacrilégio, Écuba diz: nem tocando o último limiar de uma vida mortal pode o ancião desestimulá-lo de cometer um crime tão atroz. Não o puderam os deuses testemunhos da desgraça, nem os objetos sagrados de um reino caído. E sua fala continua: Príamo, o pai de tantos reis, carece de um sepulcro e não tem direito a uma pira fúnebre em uma Troia em chamas. É mais uma violência que afronta os costumes, mais um sacrilégio, deixar o cadáver desenterrado à mercê da sorte. Após ter feito essas considerações, ela diz: tudo isso, entretanto, não é suficiente para os deuses. Eis que de uma urna sorteia-se ao acaso, escolhendo senhores para as filhas e noras de Príamo. A quem deverei seguir como presa vil? A pergunta fica em suspenso. As troianas se lamentam no Párodo, choram Heitor, que havia sido morto e arrastado em torno das muralhas, em mais um ato de impiedade e violência. Mas, após alguns momentos, chega uma notícia assustadora. Um arauto se dirige ao povo, dizendo que Aquiles exigia seu troféu, que já que os demais próceres haviam sido contemplados como mulheres, ele também queria receber a sua, e diz que Políxena, oferecida como esposa a minhas cinzas, seja sacrificada pela mão de Pirro e regue meu túmulo com seu sangue. Que é essa informação do arauto, embora a gente não saiba se é uma informação verdadeira ou forjada, na verdade, ela faz essa comunicação. Quando Agamemnon sabe dessa exigência de Aquiles, ele evoca o bom senso, os costumes, a civilização, para responder a Pirro, que estava apoiando o pai. E dessa conversa nasce uma discussão. Nessa discussão, Agamemnon se recusa a sacrificar uma jovem viva, né? E diz: se as cinzas devem ser reconfortadas com sangue derramado, os rebanhos da Frígia, de gordas cervizes, serão imoladas e o sangue correrá sem que mãe alguma precise de chorar. Mas a conversa se prolonga, torna-se ofensiva, agressiva, pessoal, e na falta de argumentos, Agamemnon se decide por uma solução, manda chamar Calcante para que ele revele qual será a posição dos fados. E o Calcante, depois de conversar com os gregos, diz: quem os destinos exigem que seja tirado da torre mais alta e sofra a morte é o neto de Príamo, o filho de Heitor. Quer dizer, além do sacrifício de Políxena, ainda o Astyanax seria morto, né? Ulisses, então, procura Andrômaca, exigindo que entregue o filho que ela conseguira esconder. Com sua astúcia, emprega expedientes violentos. Ele mente, ele trapassa, ele ameaça e arrebata Astyanax para a morte. Helena, por sua vez, simula ter vindo preparar Políxena para o casamento e fica no aguardo de Pirro, que virá buscar a filha do rei. E um mensageiro relata os últimos momentos da vítima. O menino se atira espontaneamente do alto da última torre de Troia, sem esperar ser lançado.
Políxena, ao ser atingida pela espada de Pirro, cai sobre o túmulo de Aquiles, fazendo-lhe pesada a terra que o cobre. E o mensageiro conclui a sua fala, dirigindo-se às mulheres que vão partir, deixando as ruínas de Troia e separando-se para sempre. Ele diz a elas: ide para a praia, escravas, apressai-vos, os navios estão lançando as velas, a armada começa a mover-se. É o último ato de violência, fechando a tragédia. Então, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigada, professora. Não sei como, em 20 minutos, a senhora conseguiu passar pelas tragédias do Sêneca e ainda com leitura de trechos inteiros das peças. Um dia eu chego lá, quem sabe, né? Muito obrigada. Isso, Renata. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas que conhecem as peças do Sêneca certamente tiveram mais facilidade de navegar rapidamente, né, por esse repertório apresentado pela professora Zélia. Os que não conhecem, eu recomendo, né, que leiam. Há várias traduções, né, no Brasil, por vários professores, mas num dos volumes, por exemplo, que eu apresentei a capa aí para vocês, tem 3 peças, né, que a professora traduziu. Então, comprando um, já leva 3, e aí já dá para se introduzir no repertório da tragédia senequiana, que é cheia desses traços mesmos, né, marcadamente violentos, sanguinolentos, né, em inglês fica mais bonito, que a gente pode falar gory, né, é mais bonito do que sanguinolento, mas para quem gosta, como eu gosto, eu recomendo, então, a leitura das traduções da professora Zélia.